Bom dia, que Deus te abençoe. Tome sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 6 até o verso 13. Diz assim a palavra de Deus: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Querido Deus, querido Pai, graças te damos por tua palavra santa, bendita e maravilhosa. Graças te damos porque nos libertaste do controle das trevas, do domínio das trevas, e nos transferiste para o reino do teu Filho amado, o reino de amor, no qual nós temos a redenção através do sangue do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor. Somos parte do teu reino e queremos viver de acordo com as tuas promessas, de acordo com as tuas bênçãos. Nos recusamos, portanto, a viver preocupados, presos às inquietações do mundo presente, das perturbações do mundo, porque o Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei e nos livrou do pecado e nos livrou da morte. Muito obrigado, Deus, por essa palavra que vamos meditar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Bom, diferentemente do que muita gente pensa, que a ansiedade é uma coisa dos nossos dias, não é. Ela é de antes dos apóstolos. Muitos pensam que a ansiedade é uma coisa dos dias modernos. Não é. Olha o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses há quase 2000 anos atrás, e dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. O Senhor Jesus usou quase um capítulo inteiro do Evangelho de Mateus para falar só de ansiedade. Segundo os especialistas, hoje cerca de 80% das pessoas
sofrem desse transtorno da ansiedade. Então o meu propósito nessa manhã não é desencorajar você que eventualmente vai ao médico por causa da ansiedade, dizer para você não ir mais ao médico. Meu propósito não é desencorajar você que toma algum medicamento para a ansiedade, dizer para você não tomar mais nenhum medicamento. Quem sou eu? Um simples pregador do Evangelho, para querer entrar numa área tão sensível e tão complexa como essa. Mas o meu propósito é, juntamente com você, olharmos para a Bíblia, olharmos para a Palavra de Deus, entendermos um pouquinho mais sobre a ansiedade. Meu propósito, portanto, é ajudar você a entender um pouquinho mais como lidar com esse transtorno. E se você não é uma pessoa ansiosa, muito provavelmente você conhece alguém que seja. Se 80% das pessoas sofrem de ansiedade, com certeza, se você não é uma pessoa ansiosa, com certeza você conhece alguém que é ansioso, e você então poderá ajudar essas pessoas. O que nós começamos a leitura no verso 6, nós entendemos aqui uma ordem do apóstolo Paulo: não andeis ansiosos de coisa alguma. O apóstolo está preso em Roma, e quem tinha o título de Senhor era o imperador César. E Paulo então diz: não, nós não vamos usar esse título de Senhor ao imperador. Nós vamos dar esse título, nós vamos usar esse título de Senhor somente para Jesus Cristo. E isso era uma coisa tremendamente ofensiva, mas muito ofensiva mesmo aos pagãos. Agora, porque Paulo havia aprendido o segredo do contentamento, nós vamos dar esse título, usar esse título somente para Jesus, porque eu aprendi o segredo do contentamento. Eu aprendi, como diz o verso 11 até o 13, eu aprendi como estar contente em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como sei estar também exaltado. Tanto aprendi a ser alegre na abundância, na fartura, como também na escassez. Então, é importante nós entendermos que, de repente você pode dizer assim: você me diz para não viver ansioso porque você não conhece a minha vida. Normalmente as pessoas dizem isso. Você não sabe meus perrengues, você não sabe o que eu passo, você não conhece minha vida. Então é fácil dizer para mim: não seja ansioso. Agora eu quero lembrar você que nenhum de nós passou aquilo que o apóstolo Paulo passou. Justamente a esses filipenses, justamente nessa cidade de Filipos, ele foi surrado injustamente, juntamente com Silas. Ele foi preso, ele sofreu terrivelmente. E justamente a esses irmãos da cidade de Filipos, a esses crentes de Filipos, é que ele está escrevendo essa carta dizendo: eu não quero que vocês sejam ansiosos em nada. Então o propósito aqui na mensagem é que você receba uma orientação de Deus. Amém? Esse é o meu propósito, esse é o meu alvo, essa é a minha oração. Que você receba uma orientação do Espírito Santo de Deus para como enfrentar a ansiedade, como enfrentar o medo, como enfrentar a inquietação, como enfrentar a angústia, e que você possa viver feliz com Jesus. Quantos querem isso? Amém? Glória a Deus, eu também. Então o verso 6 começou dizendo: não andeis ansiosos. Ele usa a palavra andar ansioso, significa não viva ansioso. Uma vez que
a nossa vida ela é comparada a uma caminhada. Então por isso ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. E a palavra ansiedade, ela provém do grego. E a raiz da palavra ansiedade é divisão. Então uma pessoa ansiosa significa um estado da mente da pessoa dividido. A mente dela está dividida. Ela está indo em várias direções. A mente dela não está ajustada. A mente não está coesa, mas está dividida, está seguindo várias direções, vários pensamentos. A pessoa se deita para dormir e começa a vir uma enxurrada de pensamentos. E os pensamentos dela começam a ir para vários lugares, para várias direções. Biblicamente, o significado de ansiedade é isso. É uma mente dividida, uma mente que inquieta, vários pensamentos sem uma direção. E a ansiedade, ela tem vários sinônimos. Por exemplo, inquietação, perplexidade, angústia. Tudo isso são sinônimos de ansiedade. E segundo os especialistas, é importante a gente lembrar isso, nem toda ansiedade tem um fundo espiritual. Grave bem isso. Nem toda ansiedade é de cunho espiritual. Não é tudo que é demônio, porque muitas vezes as pessoas generalizam. Qualquer ansiedade não é demônio, precisa de libertação. Pode ser um distúrbio, pode ser um desequilíbrio da química do cérebro da pessoa, pode ser um problema hormonal. Então nem toda depressão também tem um fundo espiritual. Por isso eu deixei bem claro desde o início da nossa reflexão: meu propósito não é desencorajar você de ir ao médico por causa de uma ansiedade ou de uma depressão. Meu propósito não é falar para você deixar o medicamento, mas importante é que a gente saber que um diagnóstico certo é fundamental. É preciso que haja um diagnóstico certinho. Para aquela pessoa que tem uma ansiedade com problema físico, um distúrbio, um problema hormonal, não ficar só na oração. E para aquela pessoa que tem um problema de ansiedade, mas de fundo espiritual, não ficar só no remédio. Daí a importância de um diagnóstico certinho. Houve um pregador do século passado, muito famoso, Charles Spurgeon. E esse pregador, ele sofria terrivelmente de ansiedade por causa de uma doença que ele tinha, chamada de gota. Então Charles Spurgeon, embora sendo um homem de Deus, um homem ungido, foi considerado o maior dos pregadores do século passado. Ele sofria terrivelmente da ansiedade. E às vezes chegava a um ponto do problema dele ficar tão crítico, que ele precisava ser levado ao templo pelos presbíteros para pregar, porque ele nem sequer conseguia se locomover. Chegava até esse ponto o estado de ansiedade de Charles Spurgeon. Então, muito importante um diagnóstico certinho, para que você saiba então como lidar da maneira correta com um problema de ansiedade. Seja com você, ou seja com um familiar, seja com um amigo, com uma outra pessoa importante na tua vida. Então aqui no texto, o apóstolo Paulo está se referindo a uma ansiedade espiritual. Importante entendermos isso. O que está tratando aqui é um tipo de ansiedade de cunho espiritual. E o que seria uma ansiedade espiritual? Qual a causa? Por que ela acontece? Pela falta, primeiro,
de confiança em Deus. A pessoa não está confiando plenamente em Deus. Pode ser também que a pessoa esteja orando, mas orando muito pouco, muito superficialmente. Então pode ser uma falta de oração também. E pode ser também que a pessoa esteja usando os seus pensamentos de uma forma errada. Então é preciso diagnóstico certinho. Pode ser também que a pessoa esteja vivendo a prática do pecado, o pecado escondido. E nós sabemos, a Bíblia fala claramente, largamente a respeito disso, de que nada fica escondido. Mas tem gente que pensa que pode viver uma vida de pecado e que o seu pecado vai ficar sempre escondido. Não, não vai. A Bíblia diz no livro de Números, no capítulo 32 e no verso 23, que o teu pecado vai te achar. Algum dia, em algum lugar, em algum momento, o teu pecado vai te encontrar. É a palavra de Deus que diz. Então, queridos, essas coisas roubam a nossa paz. A falta de confiança em Deus rouba a nossa paz. A falta de oração rouba a nossa paz. O uso dos pensamentos de uma forma errada rouba a nossa paz. O pecado, a prática do pecado rouba a nossa paz e gera ansiedade. Paulo está dizendo: eu não quero que a ansiedade roube a paz de vocês. Nada tire a paz de vocês. Não sejam ansiosos por coisa alguma. Geralmente, as coisas que não aconteceram ainda é que geram ansiedade em nós. Não é curioso? Não é terrível isso? Coisas que ainda não aconteceram, geralmente são essas coisas que causam problemas para nós. Ansiedade, medo, angústia, perplexidade. Que coisa terrível. Então Paulo está dizendo: nada tire a paz de vocês. Nem as coisas pequenas, nem as coisas grandes, nem as coisas de ontem, nem as coisas de hoje, nem as coisas do futuro. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Todo mundo sabe, a palavra preocupado é uma palavra que significa o quê? Ocupado previamente. Antes de acontecer, eu já estou ocupado. Preocupação, ocupado previamente. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não é um conselho de Paulo, não é um pedido, não é uma sugestão, mas uma ordem de Deus para mim e para você. Não andeis ansiosos de coisa alguma. É uma ordem, da mesma forma como não matar é uma ordem, não roubar é uma ordem. Da mesma maneira, não andeis ansiosos de coisa alguma é uma ordem também para nós. Ou seja, se o cristão estiver vivendo em ansiedade, ele está infringindo uma ordem de Deus. Por quê, queridos? Porque nós cremos que Deus criou o mundo. Nós cremos que Deus cuida de nós. Amém? Nós cremos que Deus é um Deus de toda provisão, que provê cada uma das nossas necessidades. Nós cremos que Deus ouve as nossas orações. Nós cremos que Deus enviou o seu único Filho amado, Jesus Cristo, para solucionar o problema do nosso pecado, para pagar o pecado que nós só éramos culpados. Nós cremos que Jesus Cristo veio para nos dar a vida eterna. Nós cremos que depois da morte nós iremos para o céu. Por que viver ansiosos?
Não faz sentido. É uma incoerência. Se nós cremos em todas essas coisas, e nós cremos nisso, então é uma incoerência viver ansioso, viver preocupado, viver perturbado. É infringir uma ordem de Deus para nós. Seria como desdizer com atos aquilo que nós professamos com a boca. Ou seja, com a boca eu declaro uma coisa, mas com as minhas atitudes eu estou declarando outra coisa, estou desdizendo aquilo que eu confessei com a minha boca. Ou seja, é um péssimo testemunho para o Evangelho uma pessoa cristã vivendo ansiosa. Agora, o pior de tudo é que esse mal, ele é um mal que nós fazemos a nós mesmos. A própria pessoa ansiosa está se prejudicando a si mesma, porque ela vai ser prejudicada no seu trabalho, ela vai ser prejudicada na sua saúde, ela vai prejudicar outras pessoas, porque nada está bom. Para a pessoa que vive ansiosa, nada está bom, nunca está satisfeita. E a ansiedade traz críticas, a ansiedade traz maledicências, a ansiedade traz ira, a ansiedade traz mágoas. Então Paulo apresenta aqui para nós, nesse texto, algumas orientações práticas, bem práticas eu diria, para nos ajudar a como lidar então com esse transtorno, a como tratar essa questão da ansiedade. Em primeiro lugar, qual é a orientação que ele traz? Orientação bem prática: oração. Mas orar de uma forma correta, orar corretamente. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica e com ações de graças. Ou seja, aqui ele dá a orientação de como você orar corretamente: pela oração, súplica e ações de graças. Você pode repetir comigo? Oração, súplicas e ações de graças. Então Paulo, ao invés de você viver ansioso, ore. Ao invés de você ficar sofrendo com ansiedade, ore. Apresente a Deus as tuas necessidades. Coloque diante de Deus os seus pedidos. Ore a Deus. O que está te preocupando? Coloque diante de Deus. O que está causando ansiedade em você? O que é que está fazendo você viver angustiado? Ore a Deus. Pastor, mas Deus não sabe? Claro que Deus sabe. Mas Deus quer ouvir da tua boca. Deus quer ouvir a tua oração, Deus quer ouvir a tua confissão. Agora, faça isso ordenadamente. É o que Paulo está ensinando para nós. Ore, mas faça em ordem. Pastor, de que forma? Está aí, ó. Oração. O que é orar? Orar é você falar com Deus. É você expor a Deus aquilo que está te perturbando, aquilo que está te incomodando, inquietando o teu coração, aquilo que está trazendo medo ao teu coração, perplexidade, é você falar para Deus. Aí ele diz: oração, súplica. O que seria a súplica? A súplica seria uma oração numa situação em que a pessoa está mais lá embaixo, eu diria no fundo do poço.
é um clamor, é uma oração mais forte, mais intensa. Por exemplo, a pessoa trabalha numa empresa, numa determinada empresa, e aquele setor daquela empresa está em crise. E aquela empresa corre o risco de fechar e a pessoa ficar desempregada. Então ela vai clamar, ela vai suplicar a Deus: Deus, por favor, eu preciso do meu trabalho, eu sustento da minha família, e está para acontecer aí ser um colapso, e eu estou para ficar desempregado. Senhor, tem misericórdia de mim. Então é uma súplica, uma oração mais intensa, né? Súplica mesmo, forte, um pouco diferente da oração. A oração você fala com Deus, calmamente: Senhor, eu te louvo porque eu estou preocupado com essa causa, aquela pessoa me falou isso, tal acontecimento na minha vida, então eu quero apresentar ao Senhor essa necessidade. Eu não sei se vocês entenderam bem a diferença que há entre orar e suplicar. E depois Paulo continua dizendo: oração, súplica e ações de graças, ou seja, gratidão a Deus. Apresente a Deus também a tua gratidão. Olhe um pouquinho atrás, olhe um pouquinho para o que Deus já fez na tua vida, e você terá muitos motivos de usar de gratidão para com Deus. Você vai falar: Deus, quantos momentos o Senhor me livrou. Senhor, quantos momentos atrás eu vivia tão temeroso, tão angustiado, numa situação tão terrível, e o Senhor estendeu sua mão sobre mim. Você terá muitos motivos para apresentar a Deus sua gratidão. Estão entendendo? Entendendo a orientação do apóstolo para nós aqui? Como, de que forma eu vou enfrentar a ansiedade, o medo, a angústia, a depressão? Oração, súplicas, ações de graças. Glória a Deus. No próprio ato de você fazer isso, você já vai se sentir melhor. Amém? Eu não vou nem perguntar. Tenho certeza que todos vocês aqui já experimentaram isso. No próprio ato da oração, da súplica, de ações de graças, você já experimentou inúmeras vezes, talvez, quem sabe, essa paz bendita e maravilhosa no lugar da ansiedade, entrando no lugar do medo. Essa paz bendita e maravilhosa entrando no lugar da depressão. Glória a Deus. Você sabe disso. Agora, no verso 7, ele traz uma promessa que é maravilhosa. Ele diz assim no verso 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Repita comigo, por favor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Glória a Deus. Que promessa linda, que promessa maravilhosa. Se você já passou por essa dica, por essas orientações aqui do apóstolo, eu tenho certeza que vocês já passaram pela oração da maneira correta, pelas súplicas e ações de graças. Então você já experimentou dessa promessa maravilhosa, que é a paz de Deus que excede todo entendimento. Você já passou por ela, já sabe o sabor que tem a paz de Deus que excede todo entendimento. Glórias a Deus. Pastor, quer dizer então que Deus, se eu fizer isso corretamente, como o Paulo está ensinando, isso significa então que Deus vai resolver todos os meus problemas? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. O que Ele promete
é que a paz de Deus, aquela paz bendita e maravilhosa, vai guardar a tua mente e o teu coração. Queridos, pensa comigo o seguinte: como é que Paulo podia desfrutar dessa paz estando em cadeias? Você sabe o que é uma cadeia? Como é que Paulo podia, de dentro da prisão, da cadeia, dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma? Preso em Roma, preso em Filipos, juntamente com Silas, preso em Jerusalém, preso em Éfeso. E como é que ele conseguia experimentar, desfrutar dessa paz extraordinária, a ponto de exceder o nosso entendimento? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Qual é o segredo? Note algo importante. Há uma diferença entre a paz com Deus e a paz de Deus. A paz com Deus, eu explico. A paz com Deus é uma paz que todo mundo tem. Todo mundo crente. Todo aquele que um dia entregou sua vida para Jesus, todo aquele que conhece Jesus, ele tem a paz com Deus. Agora, por que, pastor, todo crente tem a paz com Deus? Ele tem essa paz com Deus a vida toda, para sempre, vivendo ele angustiado ou não, vivendo ele ansioso ou não, ele tem a paz com Deus. Porque a paz com Deus significa: Deus não está mais em guerra conosco. Você já conheceu Jesus, você confessou Jesus como teu Senhor, você entregou a tua vida para Jesus. Deus agora não está mais em guerra com você, você não é mais inimigo de Deus. Você antes era inimigo de Deus, mas agora você em Cristo Jesus, você é amigo de Deus. Deus não está mais em guerra com você. Deus se reconciliou conosco. É o que a Bíblia garante, afirma para nós em Romanos capítulo 5, verso 1, quando ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, ele está dizendo, justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E também lá em Romanos 8, verso 1, a Bíblia diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Quem está em Cristo Jesus? Eu vou repetir a palavra de Deus para você: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Right? Promessa de Deus. É a paz com Deus. Você não é mais inimigo. Deus não está mais em guerra com você. Se você está em Cristo Jesus, você tem a paz com Deus. Mas nem sempre nós temos a paz de Deus. E agora eu quero que você entenda. Sempre temos a paz com Deus, porque Ele nos reconciliou com Ele mesmo, mas nem sempre nós temos a paz de Deus. Por quê? Esse é um problema. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, é um sentimento que procede de Deus. É um sentimento de que eu estou bem. É um sentimento de que eu estou tranquilo. É um sentimento de que eu estou alegre.
a despeito das circunstâncias. É uma paz diferente. É um sentimento que vem direto de Deus. Um sentimento que eu estou bem, de que eu estou tranquilo, de que eu estou feliz, a despeito das circunstâncias. Nós passamos por uma circunstância esses dias que eu comentei com a minha esposa. Eu disse: Ângela, se Deus não tivesse me curado, eu não sei o que teria acontecido comigo numa situação dessa. É um sentimento diferenciado, especial, especialíssimo, ultrapassa a nossa capacidade de compreender, excede todo o nosso entendimento. Um sentimento que eu estou bem, que eu estou feliz, que eu estou alegre, mesmo em meio às tribulações, às lutas, às adversidades, aos confrontos, às enfermidades, à depressão, seja lá em meio ao que for. Diga: Senhor, me ajude. Então, queridos, é da paz com Deus que se origina a paz de Deus. Primeiro, eu tenho a paz com Deus. Não sou mais inimigo, Ele não é mais meu inimigo, nem eu estou em guerra com Ele, nem Ele está em guerra comigo. Eu tenho a paz com Deus. E é dessa paz com Deus que vai surgir a paz de Deus, que excede todo entendimento, que é a promessa do apóstolo Paulo aqui para nós, no versículo 7. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Excede todo entendimento. O que quer dizer isso? Quer dizer que é algo tão profundo, mas é algo tão profundo, tão sobrenatural, que nós não temos condições para entender, nós não temos condições para descrever isso. E com certeza você já experimentou isso em momentos que você praticou essa orientação de Paulo aqui, com oração, com súplicas e com ações de graças. Aquele momento, aquele sentimento que encheu o teu coração, te satisfez, te trouxe alegria verdadeira, plena, encheu o teu coração, descansou o teu coração que estava atribulado, descansou a tua alma que estava aflita. E no momento que você praticou isso aqui, quem nunca experimentou isso? Nós experimentamos, graças a Deus por isso. Louvado seja Deus. É uma experiência tão profunda que desafia até a nossa própria mente, desafia o nosso entendimento. E Paulo, quando diz aqui, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, ele está usando aqui uma palavra militar, de guardar, de guarda. Quem já fez o tiro de guerra vai entender mais claramente ainda. Eu não fiz, eu fui dispensado, mas todo mundo já viu um quartel. E você já viu que na entrada, na porta do quartel, tem lá uma guarita, tem um guarda, uma sentinela, que fica ali o tempo todo guardando o quartel, para que não entre nenhum inimigo, não entre nada de ruim ali. Então, quando Paulo usa a palavra, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente, o vosso coração, ele está dizendo, essa paz maravilhosa que procede de Deus, ela vai montar a guarda, ela vai ficar de sentinela na tua mente, vai ficar ali de prontidão, guardando o teu coração, para que não entre nenhuma ansiedade, para que não entre o medo, para que não entre a depressão, para que não entre nenhuma coisa ruim. Amém? Uma guarda montada na tua mente, no teu coração. Pensa no valor disso, pensa no significado de tudo isso. Então, se você, ao invés de viver ansioso,
Ao invés de viver preocupado, ao invés de viver indignado, intranquilo, angustiado, oração, súplicas e ações de graças. É a receita. Essa paz de Deus vai montar guarda na tua mente. Ela será uma sentinela no teu coração, guardando ali, protegendo. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que ele quer dizer? Por que ele enfatiza? Em Cristo Jesus. Ele quer dizer o seguinte: todos os argumentos que procedem de Deus para acalmar o nosso coração, eles originam-se em Cristo Jesus. Eu vou repetir. Todo sentimento que procede de Deus para acalmar o nosso coração, para acalmar a nossa mente, estão centralizados em Cristo Jesus. E somente em Cristo Jesus. Por que o mundo não encontra paz? Por que o mundo busca desesperadamente a paz e não encontra? Porque não quer Jesus. Por que muitos insistem em viver sem problemas, sem ter Jesus, e não conseguem? Porque somente em Cristo Jesus estão centralizados todos os sentimentos que procedem do Pai e que vão acalmar o nosso coração e a nossa mente. Diga graças a Deus. Amém. Mas pastor, como é que isso funciona? Funciona da seguinte maneira: Deus vai nos lembrar e Deus vai nos dizer assim: olha, eu já dei para você, já enviei para você o meu único filho amado, para morrer por você, no teu lugar. Você acha que eu não conseguiria fazer outras coisas por você, não? Deus vai nos lembrar e vai dizer: olha, eu já ressuscitei Jesus Cristo dos mortos. Será que eu não posso ressuscitar você também? Se eu ressuscitei o meu Filho amado Jesus Cristo dos mortos, será que eu não posso fazer alguma coisa por você? Deus vai nos lembrar: olha, eu dei vida para você nesse mundo. Se eu cuidei de você quando você ainda estava lá no ventre da sua mãe, quando você nem forma de gente você tinha ainda, é isso que diz o Salmo 139. Se eu cuidei de você desde aqueles momentos, eu permiti você nascer, eu dei vida para você nesse mundo. Se eu cuidei de você até agora, você acha que tem alguma coisa que eu não posso fazer por você? Então Deus vai falar conosco, vai nos lembrar de todas essas coisas, queridos. Todos os argumentos bíblicos para nos manter em paz estão em Cristo Jesus. Se eu ressuscitei o meu filho, você acha que eu não posso te dar a vida eterna? Se eu te dei vida nesse mundo, eu não posso te dar uma vida no céu, não? Diga glória a Deus. Amém. Todos os argumentos, todos os sentimentos que procedem do Pai, todos os argumentos bíblicos, para banir de nós toda ansiedade, todo medo, toda inquietação, toda preocupação, toda depressão, eles estão centralizados em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso mediador entre Deus e nós, e entre nós e Deus. Ele é o único mediador. 2 Timóteo 2,5. Jesus Cristo, único mediador entre Deus e nós, entre nós e Deus. Diga louvado seja Deus. Glória a Deus. É dele que vem a nossa paz com Deus, e é dele que vem a paz de Deus para nós, que excede todo entendimento. É isso que está dizendo. Por isso, quando você ora, quando eu oro,
quando nós oramos de forma correta, orações, súplicas, ações de graças, nós vamos experimentar essa paz sobrenatural, que excede todo entendimento. Vivemos ansiosos. Sabe por que as pessoas vivem ansiosas? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros conosco mesmos. Vivemos ansiosos porque não oramos. Oramos pouco. Oramos de forma errada. Essa é a verdade. Mas há uma outra orientação aqui. Eu quero finalizar com essa outra orientação do apóstolo. Aqui temos muitas outras, mas nós vamos ficar com essas duas apenas. No verso 8, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aqui está a outra orientação. Quando ele diz finalmente, irmãos, ele não está encerrando, ele está finalizando. Ele está dizendo: olha, eu tenho algo mais a apresentar para vocês, eu tenho algo mais a dizer para você. O apóstolo Paulo, como um pastor amoroso, zeloso pelas coisas de Deus, amoroso, cuidadoso com a igreja, cheio de vontade de abrir igrejas, de pregar o evangelho, de fazer a obra de Deus, e também como alguém com profundo conhecimento da psicologia humana. O apóstolo Paulo então sabia que a ansiedade, que a angústia, que medo, que depressão e outros sentimentos são decorrentes daquilo que ocupa a nossa mente. Como um pastor amoroso, ele sabia disso. Como um profundo conhecedor da psicologia humana, ele sabia disso. Que medo, ansiedade, angústia, depressão são decorrentes daquilo que está na nossa cabeça, daquilo que está ocupando a nossa mente. Por exemplo, se eu começar a pensar nos meus filhos, é uma coisa que eu faço sempre. Aí começo a pensar só nos meus filhos. E no tempo que eles eram pequenos, na convivência, no que a gente fazia, como a gente vivia, no nosso relacionamento. Estou pensando nos meus filhos. Hoje eles estão casados, eles estão seguindo a vida deles, todos bem, louvado seja Deus, e eu sou feliz, grato a Deus por isso. Mas se eu começar a pensar só neles aqui em casa, junto comigo, com a minha esposa, o que vai entrar no meu coração? Saudade. Vai bater uma saudade forte, eu vou ficar triste e eventualmente até chorar. Se eu começar a pensar nas contas, nos boletos a pagar, as contas que ainda vão vencer, que eu tenho que pagar, o que vai entrar no meu coração? Preocupação, lógico. Eu vou ser dominado por uma preocupação terrível, que a conta nem chegou ainda, nem venceu ainda, mas aquele medo, aquela preocupação, aquilo vai tomar conta de mim. Outro exemplo: se eu ficar vendo tudo que é noticiário ruim, se eu ficar preso a todas as notícias ruins, todos os dias, tanto crime de morte, tanta coisa injusta, tanta injustiça no mundo, o que vai tomar conta de mim? Claro que vou ficar indignado.
A indignação vai invadir meu coração. Como que pode? Como pode tanta injustiça? Como é que uma pessoa pode fazer isso? E de repente eu vou estar irado contra o mundo. A indignação vai tomar conta de mim. Então Paulo sabia muito bem que o que ocupa a nossa mente é que vai fazer como é que eu vou viver o meu interior, como é que vai estar o meu coração. Aquilo que eu sinto é decorrente daquilo que eu estou pensando. Os meus sentimentos são decorrentes do que está na minha cabeça, do que está na minha mente. Se eu começar a pensar no amanhã, só pensar no amanhã, só pensar no futuro, só começar a pensar nas coisas incertas, começar a pensar nas possibilidades negativas. Acho que isso aqui é possível, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai funcionar. O meu coração vai se encher de ansiedade. Evidentemente que vai. Agora, por favor, entenda isso. Não estamos falando de pensamento positivo. Não, eu preciso pensar só coisas boas, porque assim eu vou ficar bem. Misericórdia. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Ok? Não é de pensamento positivo que a gente está falando, não. Misericórdia. Estamos falando de uma lei da natureza humana. Deus nos criou assim. Aquilo que eu penso é que vai definir aquilo que eu sinto. É uma lei da natureza humana. Deus criou a gente assim. Não é, não, você tem que pensar coisas boas, que aí você vai ficar bem. Não é isso. Por isso Paulo diz, olha, os sentimentos acompanham aquilo que a tua mente, aquilo que está ocupando a tua mente. Por isso ele diz no verso 8, tudo aquilo que é verdadeiro, seja isso que ocupe a tua mente. Tudo aquilo que é respeitável, ocupe a tua mente. Tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que tem uma boa fama, tudo aquilo que tem virtude, tudo aquilo que tem louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É isso que tem que estar na tua mente, ele está dizendo. Mas a pessoa passa o dia todo nas redes sociais, vendo só porcaria, no Twitter, no Insta, no Face, no YouTube, só escutando o que não presta, só notícia ruim, só previsões ruins, negativas. Evidentemente que ela vai se encher de preocupação, de ansiedade, de tudo que não presta. Vai ocupar a mente dela e o coração dela. Pastor, quer dizer que nas redes sociais não tem coisa boa? Claro que tem. E muita coisa boa. Quantos ensinamentos, quantas pregações, quantos ensinos bíblicos maravilhosos você encontra na internet, no YouTube. Mas se a pessoa ficar só nas coisas ruins, e também nós não estamos negando a realidade de que nós estamos vivendo tempos difíceis. Entenda isso também. Não estamos negando a realidade que estamos vivendo dias maus, tempo de crises. Ninguém está negando isso. Tempo de guerra espiritual. Mas o final da realidade nós encontramos no Evangelho, onde há um Deus maior do que tudo isso, maior que todas as crises, maior que todas as guerras espirituais. Há um Deus maior que todas as emoções negativas, um Deus maior que toda ansiedade, um Deus maior que todo medo, um Deus maior que toda depressão. Amém, queridos? Um Deus que disse, olha, vai ter guerra sim,
vai ter pragas, vai ter doenças, vai ter epidemias, vai ter pandemias, vai ter peste, vai ter aflições. Mas não desanimem, não tenham medo, tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém, queridos? É um Deus que disse, vai ter tudo isso. É o Deus que disse, olha, é necessário que essas coisas aconteçam. Vão acontecer tudo isso porque é necessário que aconteça. Por quê? Para quebrar o orgulho do coração do homem. Para quebrar o senso o complexo de superioridade, o sentimento de grandeza, de que eu posso alguma coisa sem Deus nessa vida, nesse mundo. Para o homem ver, enxergar de que ele não consegue resolver os problemas sem Deus. Para o homem entender e reconhecer que ele é pó, ele veio do pó, ele vai voltar para o pó. Para o homem não pensar que ele pode ter um mundo dominado por ele, um mundo de paz, de alegria, controlado por ele. Isso é utopia. Ele não consegue. Somente na volta de nosso Senhor Jesus Cristo haverá um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Vou repetir. O homem pensar que ele pode ter um mundo controlado, que ele possa controlar o mundo, ter um mundo cheio de paz, de alegria, é pura utopia. Somente quando o Senhor Jesus voltar é que haverá um novo céu, uma nova terra, aonde habita a justiça. Amém, queridos? Mas se ficarmos só nas coisas ruins, só nas coisas negativas, lendo aquilo que não edifica, misericórdia. Quando é que você leu a sua Bíblia? Quanto tempo faz que você leu a sua Bíblia? Evidentemente que se eu ficar só nas coisas ruins, lendo o que não edifica, só nas coisas negativas, eu vou me perguntar, por que eu estou tão ansioso? Por que eu estou tão dependente de tantos remédios, de tantos calmantes? Evidentemente, se eu ficar nas coisas ruins, negativas, só naquilo que não edifica, o que vai alimentar a minha mente? Ansiedade, raiva, mágoa, falta de perdão, porque eu estou só nas coisas negativas. Resumindo, para nós orarmos, está na hora da gente orar. Em primeiro lugar, não andeis ansiosos de coisa alguma. De que forma? Oração correta, súplicas, ações de graças. Segundo, ocupando a sua mente com tudo aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, virtude e louvor. Seja isso que ocupe o vosso pensamento, e a paz de Cristo e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Amém? Oremos um pouco mais ao Senhor nesta hora. Curve sua fronte. Querido Deus, muito obrigado por mais uma vez podermos meditar na Tua Palavra. Fizemos uma explanação muito resumida, muito simples, muito breve, mas eu tenho certeza que mesmo assim o Senhor falou aos corações nesta manhã.
Não queremos viver ansiosos por coisa alguma, mas em cada circunstância, em cada situação, em cada acontecimento, em tudo, pela oração, pela súplica, pelas ações de graças, nós queremos continuar fazendo conhecido diante do Senhor as nossas necessidades, os nossos desejos, colocando diante do Senhor as nossas metas, os alvos que nós traçamos. A tua palavra diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então nós nessa manhã lançamos o nosso fardo sobre ti. Diga isso para ele: Senhor, eu lanço o meu fardo sobre ti, sabendo que o Senhor me sustentará, sabendo que o Senhor nunca permitirá que o justo seja abalado, sabendo que o Senhor cumprirá com essa promessa de montar guarda na minha mente, de montar guarda no meu coração, para proteger, para livrar a entrada de qualquer sentimento ruim, de ansiedade, de medo, de angústia, de preocupação, de depressão. Diga para ele: Senhor, eu entrego a ti o meu caminho, eu confio em ti, eu sei que tudo mais o Senhor fará. Eu me humilho debaixo da tua potente mão, para que no tempo do Senhor, o Senhor venha realizar todos os meus propósitos, os meus planos, meus projetos. No tempo do Senhor, o Senhor venha me exaltar. No tempo do Senhor, o Senhor venha me abençoar, realizar a tua vontade, porque ela é perfeita, ela é boa e agradável. Então eu lanço fora todos os meus cuidados, eu renuncio todas as ansiedades, as preocupações, de uma vez por toda. Eu lanço fora todo sentimento ruim, negativo, que não está de acordo com a tua palavra, Pai, e os coloco sobre ti, porque o Senhor cuida de mim, e o Senhor cuida de mim com amor. Muito obrigado, Jesus. Graças te dou, ó Pai. Muito obrigado por eu poder viver livre das preocupações desse mundo, livre das ansiedades, dos medos, das perplexidades desse mundo, Pai. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém, amém, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor volte o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê shalom, a paz. A paz de Deus que excede todo entendimento. Amém? Diga: receba o Senhor. Aplauda ao Senhor. Ele é digno de glória. A ti a honra, a glória, o poder e o louvor para sempre. Amém.